Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025, é terça. E todas as terças são regidas por Marte, que na mitologia é Áries, que é o deus da guerra, da luta, dos combates. Então toda terça pode ser um dia pra gente começar a agir, né? Porque Marte também abre caminho. Então, às vezes no dia da lua, né, que foi ontem, a gente fica meio mais voltada para as emoções, para as questões domésticas, né, de casa. Mas agora na terça traz essa força, né, de início, de começar. Então, hoje Marte ele tá no signo de Câncer, ele tá retrógrado. E quando Marte está em Câncer, a gente fala na astrologia tradicional que ele está em queda. Por quê? Porque Marte ele fica exaltado no signo de Capricórnio, né, onde ele tem muito essa capacidade de disciplina, de estrutura para ir para a guerra, né? Como se fosse um exército mesmo ali disciplinado. E aí, então, e Marte rege tanto o signo de Áries quanto de Escorpião, né? Áries traz todo esse fogo ali na ação, de encabeçar, de liderar, né? De ação rápida. Escorpião tem essa ação mais estratégica das águas. E, enfim, quando Marte está em Câncer, então ele está na sua queda, porque Câncer é um signo que rege a Lua. Então pensa você indo pra guerra, né? E a Lua falando sobre corpo, emoções, lar, família, ancestralidade. Até ontem, acho que foi ontem que eu mencionei que pensar que quando a Lua tá em Câncer, ela pensar, né? A Lua está em casa é como se a Lua tivesse vestindo as melhores roupas para estar em casa, as roupas mais confortáveis, um pijama. Então pensa você indo pra guerra com um pijama. Pensa você indo pra guerra só com as pinças do caranguejo. É complicado, é difícil, precisa de bastante esforço, né? Então tem essa dificuldade mesmo, né? Quando Marte está em Câncer, a gente pode sentir essa dificuldade em ir pra luta, né? Então Marte em Câncer tem essa tendência de lutar por essas questões emocionais, pela defesa também, depende do comportamento, da onde tá a Lua, né? Sempre vai ser regido pela Lua, Marte então, né? Pensando no mapa natal ou pensando no céu do momento. Então vai depender da onde a Lua está, né? Mas traz essa questão assim da autodefesa emocional. Então, às vezes, se você tem uma Lua ou lida com as questões da Lua, lunares, né, de uma forma tensa, às vezes esse aspecto traz muitas feridas à tona, né? As cicatrizes emocionais, ainda mais que está retrógrado, né? O Marte está retrógrado, então a retrogradação é esse momento que a gente dá uma olhada para trás, às vezes para olhar algo que perdeu. No meio do caminho pode ser bom, muitas vezes a gente resgata alguma prática, resgata alguma ação, alguma iniciativa, né, que a gente deixou de lado. Então tem esse lado positivo dos planetas retrogradarem, né? Então ali Marte em Câncer retrógrado, um dia da gente olhar, revisar as formas como a gente vai pra luta, né, como a gente se defende também, porque esse Marte ele é muito defensivo. Então às vezes por conta dos nossos traumas, por conta das nossas inseguranças, né, a gente pode ter essa percepção que tá todo mundo nos atacando, todo mundo nos ferindo o tempo inteiro, né? A gente se sente muito vulnerável, né? Pensando no caranguejo, que ele tem esse corpo mole, então é como se a carapaça não fosse suficiente, né? Tudo sensibiliza, tudo dói, sabe? Então, esses tempos aí de Marte em Câncer pode estar trazendo muitas dessas feridas, né? Mas pensar que esses padrões emocionais, muitas vezes eles retornam para que a gente perceba que tem essa ferida, né? Que precisa ser olhada, que precisa ser curada. Eu até coloquei também no horóscopo, né? Então, quais são as suas estratégias para lidar com as emoções? Porque eu acho que eu até mencionei isso ontem também. A gente não tem uma educação emocional, a gente não sabe o que fazer com as nossas emoções, né? Então, a gente sente alguma coisa, daí a gente, vou racionalizar, não vou me permitir sentir, né? Então tem essas questões, a gente tem essa dificuldade, né? No mesmo nível também as questões mentais, né? A gente não entende muito bem a nossa mente, ninguém explica como que a nossa mente funciona. E a gente tem que correr atrás, né? Então eu vejo que esses posicionamentos em Câncer trazem muito essa questão, né? A Lua em Câncer que estava ontem, Marte que está em Câncer já faz um tempão, está retrógrado ainda. Então é pensar como que a gente tem lutado, como a gente tem se defendido, né? E o comportamento do caranguejo muitas vezes ele anda de lado, então às vezes representa esse andar para trás, às vezes fugir, né? Às vezes eu acho que o legal do Marte em Câncer é acolher também a ciclicidade na sua ação, sabe? Então perceber ali que você tem fases que você tá mais expressiva, né, mais extrovertida, tem fases que você tá mais introvertida, então acolha isso, assim como a Lua, né? Então Câncer é regido pela
pela Lua, então a Lua tem todas as fases ali, pelo menos umas 4 fases, através dos 12 signos no mês, então acaba reverberando tudo isso, tá? O que mais que eu ia falar sobre Marte, que eu tava pensando? E eu sempre acho legal da gente pensar no que dá pra associar com Marte, né? Então, as associações, assim, muito óbvias, né? Luta, guerra, né? Essas práticas, cirurgias também, cortes, que mais? Mas a gente pensando, por exemplo, ele é associado à cor vermelha, né? Mas a gente pensando em alimentos, alho é um alimento relacionado a Marte, né? Porque tem essa questão também de estimular a nossa autodefesa, né? Então Marte também fala sobre o nosso sistema imunológico. Então também prestar atenção nisso, né? E até pensando na casa que ele fica jubilado no nosso mapa, é a casa 6, que é a casa dos hábitos, dos rituais, das práticas do dia a dia. Então é muito interessante a gente ter essa energia ali para lutar, para essas lutas do dia a dia, né? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais eu anotei sobre o Marte em Câncer, se tem algo mais para falar para vocês. É isso. O próximo aspecto do dia, então, vai ser 10h59. Então, a Lua, ela tá crescente no signo de Leão, ela ainda não tá completamente cheia, ela vai ficar totalmente cheia amanhã, mas ela tá quase, né? Só um pouquinho ali, então a gente já sente toda essa reverberação emocional. Então, pensando, né, no princípio da astrologia, no fundamento da astrologia, de que tudo que tá no céu tá na terra, tudo que tá em cima tá embaixo, quando a Lua tá crescente, tem algo aqui em nós que está crescendo também, né? Quando a Lua tá cheia, a gente pode se sentir preenchida. Tanto que sempre que a Lua tá cheia, eu sempre pergunto pra vocês, do que vocês estão cheias? E toda Lua cheia, ela é uma consequência de 6 meses atrás, do que quando a Lua estava nova em Leão, o Sol estava em Leão, o que você plantou ali, né? Então é uma colheita. Então é perceber, é legal olhar também a casa do seu mapa, onde você tem o signo de Leão, né? Provavelmente a colheita vai ser ali, sobre aqueles temas, né? Então, o que você tem feito sobre esses temas? E voltando, né, nesse princípio, então, a Lua, ela pode falar sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções. Às vezes, dependendo da casa onde a Lua está atravessando, né, onde você tem o signo de Leão, ela pode trazer eventos relacionados. Porque a Lua, durante um ano, né, ela vai ter uma Lua cheia em cada signo, aproximadamente. Então, quer dizer que ela traz toda essa luz para um signo uma vez no ano. Então, durante todo o ano, podem ter questões ali que a gente não enxerga direito, né? Pensando no próprio mês, a gente não vê a Lua completa o mês inteiro. Então, esse momento que a Lua está completamente cheia, a gente consegue encarar, a gente consegue olhar as nossas emoções de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, né? Então, aproveitar esse momento. Então, a Lua cheia é sempre esse momento importante pra gente perceber esses insights que o nosso corpo está trazendo. Às vezes vem falta, vem carência, às vezes vem insegurança, às vezes vem, sei lá, necessidade de validação externa. Preciso ser mais criativa, preciso ser mais centrada, preciso ser mais constante. Mas é acolher isso, né? Então, trazer esse olhar, trazer essa atenção para o que está vindo para o corpo, né? E às vezes vem em forma de sonhos também, porque a Lua, ela vai falar sobre o nosso inconsciente, né? Vai falar sobre esse estado de sonho. Às vezes pode vir ideias, às vezes vem por sensações no corpo mesmo, né? Já que a Lua rege o corpo. Então, às vezes você sente algo, até pensando nas partes do corpo. Leão, ele rege o coração, a coluna, as costas. Então, essas partes às vezes ficam mais sensíveis, né? E pensando que está fazendo uma oposição com o Sol em Aquário. Aquário rege os tornozelos, as panturrilhas. Então, às vezes, tem questões nesses pontos também, né? Cada planeta, cada signo tem várias correspondências, tem vários simbolismos, né? E dependendo do nosso mapa, isso é modulado também. Então, 10h59, a Lua, que está crescente em Leão, ela faz um sextil com Júpiter em Gêmeos. O sextil é um aspecto muito bom, acontece quando os planetas eles dividem a mesma temperatura, né? Leão é um signo quente, Gêmeos é um signo quente também, só que Leão é do temperamento colérico e Gêmeos é do temperamento sanguíneo, né? O que isso quer dizer? A Lua crescente em Leão, ela é quente e seca, então ela traz toda essa autoexpressão. E Júpiter em Gêmeos já tem mais essa mobilidade, essa mutabilidade, essa adaptabilidade. Então, a Lua crescente em Leão é um momento para a gente focar na nossa autoexpressão, na nossa criatividade, né, em olhar para as nossas emoções e criar algo a partir disso, em iluminar elas, em trazer essa atenção também, né, para elas.
E Júpiter, que é esse grande benéfico, é esse planeta que nos traz essa fertilidade, essa expansão, essas oportunidades, essas possibilidades, né? Ele que traz as sortes no nosso mapa. E ele tá no signo de Gêmeos, que é um signo de ar, é um signo mental, é um signo que vai falar sobre comunicação, né? Por ser regido por Mercúrio, fala sobre tradução, sobre línguas, pequenas viagens, comércio, né? Então todos esses temas, eles tendem a se expandir. Sempre vai depender da área da sua vida que você tá tendo essa ativação, né? De Júpiter. Então, às vezes, Júpiter eu tenho Gêmeos na minha casa 10, então às vezes uma expansão do seu trabalho, né? Então, às vezes você está estudando mais, está pensando em fazer uma faculdade, está pensando em aprender outra língua para expandir o seu trabalho, está pensando em expandir, você tem um negócio, está pensando em expandir ele, né? Então, depende muito da casa, mas ele traz essa expansão em relação às nossas ideias, à nossa comunicação, os nossos pensamentos. Gêmeos, ele gosta muito, né? Ele se nutre desses estímulos intelectuais, mentais, ele é um signo mental do ar, então busca muito essas novidades, né? Tem essa curiosidade, então esse é um aspecto muito interessante. O problema de Gêmeos, às vezes, é essa dispersão, né? Então, muitas informações, muitas ideias, muitas redes sociais, né? Isso, às vezes, acaba tirando o nosso foco, mas o Leão é um signo fixo, então ele tem esse foco. Então, eu acho que é saber perceber as suas emoções e olhar quais são as oportunidades, as possibilidades, os conhecimentos, né? E sempre que tem aspecto com Júpiter em Gêmeos, eu sempre estou trazendo essa ênfase para vocês dessa questão da respiração, né? Então, Júpiter é a expansão, Gêmeos vai falar sobre esse ar, essa troca de ar, que simboliza muito a nossa respiração. Então, como a nossa respiração, ela pode ser um canal de expansão de consciência, ela pode ser uma forma da gente buscar esse domínio mental, né? Então, todo tipo de prática de meditação sempre é favorável, né? Mas nesses aspectos fica mais fácil, assim, né? E o sextil, que é esse aspecto 10h59, né? 11 horas, o sextil é um aspecto fácil, mas a gente precisa agir em direção a ele, tá? Então, a gente precisa fazer esse movimento. Então, buscar coisas que você sente que vão te ajudar no que você, sei lá, eu tô me sentindo insegura. Então, às vezes, eu vou ler um livro que fala sobre autoestima. Eu vou entender, vou buscar ali estudos científicos sobre a vergonha, sei lá, sabe? Vou perguntar pra um psicólogo, vou me consultar com a minha psicóloga. Enfim, vou conversar com outras pessoas, com mestres, com pessoas que têm mais sabedoria, né? Então, você precisa fazer esse movimento, tá? E aí, 16h30, o Sol em Aquário, ele vai fazer uma quadratura com Urano em Touro. Então, Aquário, ele tem essa regência moderna de Urano, né? Então, de uma certa forma, eles estão ali combinando, só que Aquário é um signo fixo do ar, dos pensamentos, das ideias, e Touro é um signo fixo da Terra. Então, tem um desentendimento ali, né? Então, às vezes, tem uma parte sua que tá focando ali nas ideias, nos pensamentos, na saúde mental. Aí tem um lado ali do Urano em Touro que tá querendo revolucionar muito através do corpo, do prazer, das questões físicas, né? Da forma como você lida às vezes com o dinheiro, com sua abundância e tal. Então tem um desentendimento ali, né? Entre pensamentos e corpo, tá? Entre o que você tá focando e essa vontade de liberdade de quero largar tudo. Às vezes pode vir isso também. Então calma, que às vezes esses aspectos com Urano, eles trazem um certo caos, eles trazem às vezes situações inesperadas. Então espera um pouco, mas percebe aonde o Sol está iluminando essa energia, né? Então as quadraturas, elas têm essa natureza de marcha, então muitas vezes traz essa energia de impulso, né? Preciso fazer algo, às vezes para unir esses dois posicionamentos, né? Então algo focar ali nas minhas ideias, nos meus ideais, mas também buscar essa liberdade, às vezes de um descanso, né? Uma paz, um sossego ali no corpo, né? Então às vezes ouvir esses dois lados, tá? Então é isso, deixa eu ver o que mais. Esses são os aspectos do dia. Então amanhã a lua vai ficar completamente cheia 10h53, mas essa noite assim a gente já pode sentir muito forte isso, tá? Deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. Acho que é isso pro dia de hoje, gente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo e postar também no Spotify falando da lua em Leão para todos os signos, tá? Para trazer mais questões que podem vir à tona. Mas é o que eu sempre digo, né? A Terra é um reflexo do céu. Então, o que vai acontecer já está acontecendo, né?
Então, às vezes, trazer essa percepção para o seu corpo, para suas necessidades, você já sabe o que está sendo ativado, né? A astrologia, ela é uma linguagem, ela é uma forma da gente interpretar a realidade. E, às vezes, até outros conhecimentos a gente consegue acessar essa mesma sabedoria, tá? Então, e também confie na sua intuição, né? Então, às vezes eu posso falar uma coisa aqui num dia e no seu mapa tá completamente diferente, né? Então, acreditar também na sua intuição, no seu contexto, nas coisas que você vivencia, né? Que a gente tem, é uma previsão do tempo. É igual quando, né, a gente olha a previsão do tempo. Mas para cada pessoa acaba sendo diferente, né? Às vezes uma chuva lá que faz mal para alguém, para você era o que você estava precisando, tá? Então eu acho que isso é muito importante, pensando que a gente tá numa lua cheia em Leão também, né? Que fala muito dessa questão da individualidade e trazer essa percepção, né? Então é isso, gente. Lembrando que todas as lives elas ficam salvas tanto no Spotify quanto no YouTube, tá bom? Então boa terça pra nós.